Agradeço a Jesus pela oportunidade que Ele me concede de estar aqui reunido e cultuando com os irmãos. Agradeço meus pastores, toda a liderança da igreja, corpo de obreiros e todos os convidados. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, aleluia. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse-lhe: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Repitam todos comigo: Deus visitou o seu povo. povo. Tomem seus assentos em nome de Jesus. Aleluia. Meus Glória a irmãos, Deus, aleluia. eu estava meditando nesse texto no dia de hoje, meditei ontem. O que eu acho lindo, o que eu acho interessante do agir de Deus nesse texto, a Bíblia menciona que a mulher era viúva. Então isso significa que a mulher já tinha experimentado o sentimento da morte. Essa mulher enterrou seu marido. Ninguém consegue estar preparado para enterrar a pessoa que a gente ama. Ninguém está preparado para enterrar a pessoa que a gente gosta. Mas a Bíblia diz que a mulher enterrou seu marido. Eu fico imaginando a morte dizendo para essa mulher: eu destruí a vida do seu marido. Eu destruí a felicidade da sua vida. Eu destruí a paz da sua casa. Eu fico imaginando o filho dela angustiado, dizendo: Mãe, eu vou trabalhar e vou sustentar a casa. Eu fico imaginando, isso é conjectura do pregador, eu fico imaginando o filho dela olhando para essa mãe desesperado, dizendo: Mãe, eu vou trabalhar, eu vou trazer um denário para comprar o pão, eu vou trazer um denário para comprar o trigo, eu vou trazer um denário para você se vestir. Eu fico imaginando o desespero dessas duas pessoas. Então a Bíblia diz que a morte leva o seu marido, depois a morte vai levar o seu filho também. Eu quero que você entenda que esse sentimento não tem como explicar. Eu creio que o sofrimento de uma mãe não há explicação, mas Jesus, ele consegue compreender a dor de uma mulher da mesma maneira que Jesus consegue compreender a dor de um homem. A Bíblia diz que Jesus teve compaixão dessa mulher. E a palavra compaixão significa que ele se colocou no lugar dela. Nos dias de hoje a gente não consegue se colocar no lugar da outra pessoa que está passando pelo momento difícil. Mas eu quero te dar uma notícia boa. Jesus consegue ter compaixão pela sua vida. Glória a Deus, Jesus, aleluia. ele consegue ter compaixão pela sua família. Jesus, ele consegue ter compaixão pelo seu lar, independente do sentimento que habite dentro da sua casa. É Deus, independente aleluia. do sentimento que você entrou nessa igreja, independente dos sentimentos que você carrega no seu coração, eu quero te dizer que Jesus tem compaixão por você. A Bíblia diz que a morte leva o seu filho e leva seu marido. O contexto diz, a Bíblia menciona que havia duas multidões. Eu vou resumir que o tempo é curto. Então eu quero que você entenda uma coisa: havia duas multidões. Uma multidão levando o filho dela para o velório, para o enterro. A Bíblia diz que naquela época o coveiro ficava abrindo a rocha, preparando o velório, esperando a pessoa que morreu para ser enterrada. A Bíblia diz que havia duas multidões. Então uma levando o seu filho para o enterro, e a segunda multidão que estava com Jesus vindo de Cafarnaum. A Bíblia diz que Jesus caminhou mais de 30 quilômetros
junto com a multidão. O texto diz o contexto que havia de mais de 20 mil pessoas aproximadamente. Então, o que eu acho lindo do texto, que havia uma multidão indo em direção ao cemitério com a morte, mas havia outra direção vindo com a vida presente naquela multidão. Glória a Deus, Você não aleluia. entendeu, meus irmãos? Um lado tinha multidão indo para o enterro, a multidão estava vindo Jesus, que é o dono da vida. Glória, glória, Eu quero aleluia. que você entenda que a mulher estava no caminho levando o seu filho, mas Jesus estava vindo de outro caminho, parou no caminho e impediu o velório daquele menino. Glória, E João glória, disse, aleluia. eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, muitas vezes a morte vai tentar parar eu e você. Muitas vezes a morte vai tentar parar alguém que a gente ama. Mas Jesus estará no caminho, esticando as suas mãos e te dizendo: Glória, glória, eu sou aleluia. a vida, eu sou a vida. Oh, aleluia. Meus irmãos, todos nós sabemos que vamos morrer. Todos nós sabemos que um dia vamos morrer. Todos os dias, se a gente se olhar no espelho, a gente sabe que está se envelhecendo. Todo dia que se a gente olhar no espelho, a gente sabe que o dia está passando. Mas existe um evento na Bíblia para a derrota de Satanás. Esse evento diz que eu e você, talvez milhões de pessoas, não vamos ver a morte de perto. Como assim? Eu vou explicar. Tem um evento na Bíblia que está em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo número 1. O Senhor diz: nem muitos enfrentarão a morte, mas no abrir e fechar de olhos, no soar da última trombeta, Oh, aleluia. eu e você seremos arrebatados. Glória, Eu e glória, você seremos aleluia. transformados. Deus, Meus maravilhoso, irmãos, sabe o aleluia. que Jesus está dizendo para mim e para você? Que alguns vão experimentar a morte. Não é porque eu estou nesse púlpito segurando esse microfone, mas eu creio que eu sou a geração que o coveiro daquele cemitério não vai ter o prazer de pegar uma pá e jogar no meu caixão, porque eu creio que Jesus vai vir e vai nos levar. Glória a Deus, aleluia. Amém, Eita, irmãos? glória. Eu agradeço a oportunidade e as palmas é para Jesus. Graças